Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Recentemente eu resolvi trocar minha estação de ar quente e me deparei com uma dúvida se eu ia comprar uma Quick, se eu ia comprar uma Sugon. A gente sabe que a Quick dominou as estações de trabalho na grande maioria das bancadas durante vários anos aí depois começou a surgir Sugon, depois começou a surgir Atem, e eu me deparei com essa dúvida, porque a estação que eu utilizava aqui era uma Yashunzinha, né? Uma Yashun 886D+, aquela que tem aquele painel dourado na frente, né? Tem aqueles dois visorzinhos, acho que todo mundo já deve ter visto em alguma, ou no Mercado Livre, ou em algum lugar aí, todo mundo já deve ter visto a Yashun 886D+. É uma estaçãozinha conjugada, né? Com ferrinho de solda e o soprador térmico, né? No meu caso aqui, eu fiz umas adaptações nela para facilitar um pouco. Como ela é uma estação conjugada, você sempre fica com meio pé de um lado, meio pé do outro, porque se você não consegue colocar ela no meio da bancada, o ferro fica com cabo curto ou o soprador térmico fica com a distância do cabo prejudicada. Então eu fiz uma extensão aqui para colocar o meu ferro de solda de um lado e o handle fica do lado da mão esquerda, né, que a gente costuma usar para ter precisão na mão direita. Bom, por fim, toda essa volta que eu dei é porque eu resolvi trocar a minha estação e me deparei com a ideia de se eu ia numa Quick, se eu ia numa Sugon, e acabei encontrando uma solução 30, 40% mais barato e que aparentemente tem o mesmo resultado. Mas aí pintou uma dúvida aqui, e uma dúvida cabeluda, que é a seguinte: durante vários anos o que a gente escutou é que a Quick era uma estação mais estável, né? E eu nunca tive problema de estabilidade com a minha Yashun. Estabilidade é um problema que eu não tive com a minha Yashun. O que eu percebia na minha Yashun é apenas que depois de 2, 3 minutos de uso contínuo, ela entrava em proteção e aí no próprio painel você percebia que ela estava caindo de temperatura. Mas na grande maioria dos casos, a gente acaba não utilizando aí por mais de 3 minutos para retirada de um único componente. Se você der calor por 3 minutos em qualquer área da placa e para a temperaturas acima dos 400 graus, você vai bolhar, vai, né? Geralmente o que a gente espera aí é retirar aí na faixa de 1 minuto e alguma coisa, ou até um pouco menos, 40 segundos, 50 segundos. Então esse tempo tem que ser observado, porque se você der calor por muito tempo, se for uma memória NAND ou qualquer outro tipo de componente, você vai ter degradação de qualidade no componente. Então, segue a roda e eu simplesmente não conseguia utilizar as temperaturas ditas aí pela galera hypada, né? Todo mundo lembra aí, Davi Hack, Carlos Quiceno, e eu seguia não conseguindo utilizar as mesmas temperaturas. Então eu dizia, bom, tenho um problema na minha estação, porque o que é 380 graus para mim aqui não retira o mesmo componente que essa galera retira. Então temos um problema aqui, a minha estação não entrega, né? Bom, curiosamente, lá atrás mesmo eu resolvi fazer um teste. Assim que eu adquiri um Thermopar, a primeira coisa que eu pensei é vou fazer um teste para saber. E eu descobri algo interessante, que a Yashun entregava a exata temperatura e com estabilidade. Aí eu falei, ué, tem alguma coisa errada aí. Alguém, alguém tá errado nessa história. Porque se medindo com termopar, ela entrega a temperatura exata e a galera fala que retira componente com 30, 40, 50 graus menos do que o que eu uso aqui, alguma coisa não está batendo, né?
E aí, com essa ideia de comprar estação nova, acabou que eu fui revisitar os reviews de várias estações para tomar uma decisão. Fui pegar vídeos lá de 4, 5 anos atrás. E curiosamente fiquei com uma dúvida que eu quero que você que tem uma Quik aí na sua bancada me responda. Todos os vídeos, todos não, mas a grande maioria dos vídeos que eu vi de comparação entre Quik Sugon, entre Quik Atem, na hora de fazer o teste de temperatura, a Quik estava sempre 50, 60 ou até 80 graus acima do que marcava no painel. Aquilo me abriu um buraco no cérebro, porque ficou para mim a sensação de que o que levou a Quik a ser a estação mais famosa era o fato de que parecia que você estava usando uma temperatura, mas estava usando outra. Eu não tenho uma Quik aqui para poder tirar essa dúvida, mas eu gostaria de mostrar para você que está aí do outro lado qual é a precisão de uma Yachun de 6 anos atrás, que já trabalhou, que já está na bancada há muito tempo, e eu vou colocar ela aqui a 380 graus para que você veja a precisão de uma Yachun, tá? Eu não sei como é que eu vou fazer para mostrar o painel dela aqui, mas eu também não tenho motivo para mentir. Se eu não conseguir adicionar depois um vídeo com a temperatura, vai assim mesmo, porque se não for assim, a gente acaba não fazendo vídeo. Então eu vou ligar aqui, minha estação já está regulada para os 380 graus. Vou ligar o botão power dela aqui. E se você observar, eu tô usando na minha Yachun o suporte da iFen F5, da iFen F5 Pro, tá? Que depois eu vou fazer um vídeo dela. É uma estação fantástica, os botões, a tela de TFT, ela tem rampa de temperatura, então uma estação fantástica. Mas vamos lá que eu vou tirar o meu handler ali do suporte, ele já está a 380 graus e vamos ver o que o medidor, né, o que o Thermopar vai mostrar para nós, ó. Primeiro, pessoal, eu vou ter que arranjar uma posição aqui aonde fique o mais fixo possível para evitar turbulência no Thermopar, porque senão eu não vou conseguir a temperatura correta. Vamos lá. Errado aqui. Pessoal, tá errado aqui, peraí. Isso, ó. Então vamos lá, pessoal. Vou colocar o handle posicionado aqui o mais próximo do meu Thermopar. Vou encostar ele ali, ó, porque a temperatura é a que sai do bico, né? Então vamos encostar ali e vamos tentar travar para ver o que acontece. Espera lá, vamos lá. Deixa eu só posicionar melhor aqui. E assim que posicionar, a gente segura. Vamos segurar por uns 30, 40 segundos aqui. Um pouquinho mais só. Para a gente ter certeza de que ela não está variando. Bom, pessoal, já deu para perceber o tamanho da precisão de uma Yachun de 5 anos atrás. Será que eu preciso falar mais alguma coisa? Bom, então o vídeo aqui, galera, era mais
para provar para a galera aí que tem alguma coisa errada e que muito provavelmente a estação que reinou aí nas bancadas, ela não reinou porque era uma estação mais potente, uma estação mais... Muito provavelmente porque ela vinha calibrada entre 50 e 70 graus a mais. Aí eu gostaria de deixar aqui uma pergunta para a galera que tem para realizar o teste com o Termopar e depois vir aqui colocar nos comentários se a minha tese está correta ou se é só uma bobagem da minha cabeça. O vídeo de hoje era esse. Muito obrigado a todos.